Olá, seja bem-vindo ao Essência, onde a fé e a ciência se encontram para transmitir mensagens poderosas ao seu coração. Doutor Fabrício, antes de a gente entrar oficialmente no episódio de hoje, eu acho que a gente precisa abrir uma conversa entre nós dois, como homens que lidam com pessoas todos os dias. Porque existe um ponto que ninguém fala com honestidade. As pessoas estão morrendo por dentro enquanto desempenham papéis por fora. A gente atende líderes, empresários, pais, mães, jovens, gente madura, gente que produz, gente que carrega um mundo nas costas. E quando sentam na nossa frente, a gente percebe que muitos deles estão lutando silenciosamente com pensamentos suicidas. E o que mais me assusta, doutor Fabrício, é o que ninguém percebe. Porque eles funcionam, eles entregam, eles produzem, eles lideram, eles cuidam, eles sustentam. E por isso, antes de abrir oficialmente hoje o podcast, eu preciso te perguntar algo bem direto. O que está acontecendo com o adulto moderno que está enlouquecendo em silêncio? Boa tarde, pastor. Boa tarde, os ouvintes da Melhor FM e todos que estão nos assistindo pelo YouTube. O peso emocional que carregamos hoje, né? Então, nós falamos que nós temos um corpo físico, nós temos uma mente, nós temos uma alma, nós temos um espírito, mas o que mais vem pesando hoje é a sobrecarga emocional, o peso das nossas emoções. Aquilo que acontece com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e que nós não estamos dando conta de regular tudo isso. Então, pais hoje que não podem falhar, nós vivemos numa época onde fala-se muito sobre a questão infantil, e nós falamos aqui de crianças de 0 a 7 anos, a importância da família, conversando com vários especialistas que falam, olha, a importância da família na constituição dessa criança e depois na formação desse adulto. Então existe uma pressão em cima dessa família quanto pais para que sejam perfeitos. E será que existe esse modelo de perfeição? Talvez ela não exista esse modelo de perfeição. Profissionais que não podem parar, pais profissionais que precisam trabalhar muitas vezes em 3 turnos, uma rotina extremamente sobrecarregada Estressante. e estressante, líderes que não podem confessar a fraqueza. Isso é tão interessante porque antigamente, quando a gente falava de emoções, emoções era algo estigmatizado, ficava meio de lado. Nós não podíamos falar que estávamos emocionalmente talvez deprimidos, que não estávamos bem naquele dia. Nós homens tínhamos que ser fortes o tempo todo. O homem é o homem da casa. Ele tem que ser forte, ele não pode demonstrar fraqueza, Não pode chorar. não pode chorar. O líder não pode demonstrar vulnerabilidade. Então existem muitos ruídos, muitas pressões externas e crenças populares e culturais mesmo que vieram ao longo do tempo e que vão levando a uma sobrecarga em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossos sentimentos. Mulheres hoje que acumulam 3 funções diferentes. Então ela tem que ser mãe, ela tem que cuidar da casa, ela tem 1, 2, 3 trabalhos também para ajudar a, a nas questões ali da casa mesmo, né, para poder a família ter uma vida bacana, viverem bem, e muitas vezes estão sobrecarregadas. Não falam, não abrem, porque hoje a mulher também precisa ser forte. Então aquela história anterior que o homem era o forte, hoje é a mulher que tem que ser a forte. Sim. Então ela não pode demonstrar suas fraquezas. Mas diante disso eu já digo que todos nós temos fraquezas, todos nós temos fortalezas. Somos humanos. Somos humanos, choramos, rimos, sentimos raiva, sentimos medo, somos fortes, somos sensíveis, somos alegres. Então somos essa dualidade, a dualidade humana. Então, homens que não podem falar sobre dor, eu não posso falar sobre dor porque senão eu sou frágil. Jovens vivendo a pressão do desempenho nunca visto. Então, os jovens hoje, que eu percebo, a rede social, a conexão que o celular trouxe, que as mídias, né, nos trouxeram, bacana, ok. Então hoje nós estamos aqui falando para o mundo inteiro. Essa tecnologia, ela veio ao longo dos anos
Isso só expandiu depois da pandemia. Porém, as pessoas elas ficam o dia todo com o celular na mão, olhando para o que está publicado ali como uma referência de um padrão de normalidade. Não é. O que as pessoas postam nas redes sociais, muitas vezes é 1% do que é realmente a vida dela. Exatamente. E às vezes não é uma realidade. Não é uma realidade. Então, é, estamos olhando para o modelo e acreditando aquilo ser real, verdadeiro, quando não é. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo fica triste, todo mundo chora, todo mundo fica feliz, né? Então, e não é só o jovem, o idoso também. Recentemente nós escrevemos um livro sobre isso, a arte de envelhecer, e falando sobre a população está envelhecendo cada vez mais. Nós estamos agora, a média da população de idade, de envelhecimento, subiu, está lá em cima. Então está todo mundo envelhecendo, todo mundo preocupado em viver bem, com saúde, né, de ter as suas funcionalidades preservadas, Envelhecer com qualidade. envelhecer com qualidade. Obrigado, pastor. Porém, muitas vezes, esse idoso ele está lá abandonado, sozinho. Essa pessoa ela envelheceu, os filhos foram embora, os amigos sumiram e ela está lá vivendo hoje em um vazio, vivendo em solidão. Então nós temos ali uma questão tecnológica, os avanços dos meios de comunicação gerando uma pressão imensa e eu preciso performar como aquela pessoa. Eu preciso ser como aquela pessoa da internet. Eu preciso ser tudo lá fora, menos quem eu sou. E aí eu deixo de ser quem eu verdadeiramente sou. E eu começo a viver o mundo. E o mundo traz barulho. E nessa pressão de precisar ser como o outro, de ter o padrão de beleza do outro, de ter o carro que o outro tem, de ter aquilo que o outro faz, eu vou deixando de existir. E no começo tá ok. O problema é quando isso começa a virar um estresse crônico dentro de mim. Então eu preciso ser bonito, eu preciso ser magro, eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ser o pai perfeito, eu preciso ser o empresário perfeito, eu preciso ser o filho perfeito, quando que na verdade eu preciso ser eu mesmo. Porém, nessa busca dessa perfeição, nessa sobrecarga, porque você olha na internet, nós estamos falando aqui sobre filho, vai aparecer já links ali sobre filho. Você fala sobre carro, aparece carro, aí você fala, não, eu não tenho aquele carro. Aí aparece um pai brincando com o filho e fala, mas eu não tenho tempo de brincar com meu filho. Então existe uma sobrecarga. E toda vez que existe uma sobrecarga, as áreas mais primitivas do nosso cérebro começam ali E é a interessante gritar. que vem como um sistema de culpa, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá certo, não, para mim nunca deu certo. Sempre vem esse sistema de culpa. Ela vê alguém brincando com o filho e fala: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu preciso trabalhar porque eu preciso ter dinheiro para cuidar da minha família, eu queria ter tempo para fazer isso, eu não consigo. Então tá sempre com esse sistema de culpa. E isso ao longo do tempo, sem essa percepção, sem ela perceber, isso vai sobrecarregando ela emocionalmente. Sobrecarrega, porque eu entro num estado de ansiedade. Como nós já falamos, ansiedade, a população brasileira, a América Latina, são é a região onde nós mais temos pessoas ansiosas. Então, a população brasileira é uma população ansiosa. Não a população brasileira, a população mundial. Então, imagina, eu preciso, mas eu não consigo. Eu preciso ganhar mais dinheiro, mas eu não consigo. Tá chegando o final de ano, eu preciso fazer, mas eu não consigo. Aí eu olho na internet, todo mundo consegue. Lá parece que todo mundo faz tudo, né? Lá todo mundo é maravilhoso, todo mundo consegue tudo. Lá é perfeito, lá ninguém erra. Lá ninguém nunca fez xixi na cama. Né? Lá ninguém teve Lá dá tudo piolho, certo. ninguém teve piolho. Lá deu tudo certo. Então, isso gera uma sobrecarga às áreas primitivas do cérebro. Então, se a gente pensar assim, eu tenho a área límbica, acho que todo mundo já ouviu falar, amígdala, e essa área fica, quando eu estou em alerta, quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, quando eu estou com medo, essa área fica hiperestimulada. Então, ela fica muito estimulada. E ela, o papel dela é a nossa sobrevivência. Então, ela vai ficar olhando ali sobre as ameaças, porque o seu cérebro vai olhar para tudo isso como uma ameaça. Então eu não posso brincar com meu filho, então eu preciso trabalhar muito, então isso tudo gera uma sobrecarga a esse sistema. E a questão, pastor, o sistema ele vai sobrecarregando, como qualquer máquina, computador. Se eu começar a dar vários comandos aqui, eu estou sobrecarregando o sistema. Eu já sobrecarreguei 3. E aí o que vai acontecer, à medida que você vai sobrecarregando, uma hora esse sistema pode parar. E aí quando ele para, existem dois caminhos.
o colapso total ou a restauração. É quando o sistema nervoso chega ao seu limite, ele desliga. E quando ele Isso, desliga, surgem os pensamentos. os pensamentos. Eu acho que agora eu sou um peso, eu acho que realmente eu não nasci para isso, eu não nasci para estar aqui, eu não nasci para alcançar, eu não nasci para ser esse pai, eu não nasci para ser essa mãe. E aí começam esses pensamentos. E aí começam os pensamentos. Aí além dos pensamentos, vem determinados comportamentos. Então eu começo a me isolar. Então eu não faço parte desse mundo perfeito, porque eu não sou perfeito. Eu olho para um mundo perfeito, mas eu não sou essa pessoa perfeita. E eu me isolo. Eu começo a me isolar. E à medida que eu me isolo e o tempo vai passando, os pensamentos estão ali. Seu cérebro está ali, explodindo de pensamentos, de ideias. Aí você começa a olhar e começa a se enxergar como um peso para o mundo. Então eu começo a ser um peso, um fardo. Eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, por que eu estou aqui? Sendo que, na verdade, você tem sim valor. A pessoa começa a pensar, por que eu preciso continuar existindo? Por que eu preciso continuar vivendo, né? E é o tema de hoje, é exatamente isso que eu ia trazer antes dessa abertura, porque essa é uma conversa adulta hoje, uma conversa séria, uma conversa entre pessoas que sabem o que é lidar com expectativas, cargas, responsabilidades e silêncio. Eu sei que tem gente nos ouvindo agora que está vivendo exatamente esse cenário. Você trabalha, você produz, você cuida de tudo, você entrega resultado, você está bem para os outros, mas por dentro você está no limite. E hoje, antes de qualquer estrutura oficial do episódio, eu quero deixar claro: nós sabemos com quem estamos falando. Não é com gente fraca, não é com gente cansada, na verdade é com gente cansada, é com gente cansada que merece ser tratada com seriedade, na verdade. Né? Não é com gente fraca, coitadinho de mim, não, você está lutando, você está se esforçando, mas chegou no seu limite. E é isso, pastor. Quando a gente olha então para o suicídio, precisamos olhar para ele sem julgamento. É um tema forte. Para a depressão, para a ansiedade, para o estresse crônico e para tantos outros problemas, e que muitas vezes são deixados de lado ou são julgados. As pessoas costumam julgar muito, né? Então, quando a gente olha para. Eu, quando era criança, quando escutava alguém falar, tal pessoa está com depressão, a primeira coisa que eu escutava, assim, não, a primeira não, mas escutava de muitas pessoas, nossa, aquela pessoa está com frescura, É frescura. é frescura. Ah lá, vai trabalhar, né? Então, uma série de julgamentos em Ah, relação. lava a louça cura isso aí. Lavar louça cura, vai trabalhar, Um carpir um terreno. vai carpir o terreno. E eu escutei tudo isso. A gente Eu também escuta, escutei. né? Então, e quando falava-se de saúde mental lá atrás, isso mudou, que bom que mudou. Sim. As pessoas, tanto que muitos consultórios, às vezes, né, ela tem toda uma estrutura para a pessoa entrar de forma discreta, não ser vista e sair, porque culturalmente ainda eu tenho vergonha de falar que eu estou indo num psicólogo, ou que eu procurei um psiquiatra, ou que eu procurei um terapeuta, ou que eu procurei é, alguma outra abordagem. E aí, pelo medo de julgamento. Se eu tenho um corpo físico que precisa ser treinado, e eu costumo repetir isso aqui em todos os podcasts, eu preciso treinar esse corpo. Eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. E eu preciso desenvolver a minha mente. E como eu desenvolvo a minha mente? Buscando ajuda. Como eu desenvolvo a minha mente? Podendo me abrir sem julgamento. Então, talvez uma das coisas que mais ajude quando falamos sobre esse assunto é você poder se abrir, você falar que você não está bem sem ser julgado. Porque muitas vezes as pessoas não querem falar sobre esse tema porque elas têm medo do que as outras pessoas vão falar. E aí, esse julgamento que as pessoas estão fazendo, muitas vezes diz respeito ao que acontece dentro delas, que não querem admitir suas fraquezas, pois também, talvez, em algum momento já pensaram também em desistir. Então, hoje nós somos ao longo do tempo tão treinados a ter que produzir muito, a resistir, a suportar, a liderar, a calar, a carregar, a sobreviver. Mas não fomos ensinados a pedir ajuda.
E por isso que esse tema exige responsabilidade e, como eu falei antes aqui, ouvir sem julgamento. Você que está nos ouvindo, você consegue escutar a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu colega de trabalho sem julgá-lo? Ou na primeira frase que essas pessoas falam para você, você já vem com o seu julgamento? Quem disse que você é certo e quem disse que você é errado? Talvez uma das coisas mais importantes seja a escuta, seja um não julgamento. E eu comentei agora há pouco com o pastor sobre como nós somos inconvenientes até. Porque o outro chega muitas vezes pedindo ajuda e ele começa muitas vezes falando de outras coisas até ele chegar naquilo que ele realmente quer falar com você, compartilhar, para tirar esse peso. E você imediatamente interrompe falando de você. Somos assim, né? Às vezes eu me pego e falo, nossa, eu interrompi. A Bíblia já alertava sobre isso. Sejamos prontos para ouvir e tardios em falar. Então a escuta é extremamente importante. E agora vamos fazer o seguinte: agora que colocamos a conversa na mesa, agora que nivelamos o tom da conversa, agora que está claro que este episódio não é para vítimas, mas para adultos sob pressão real, agora sim podemos entrar na abertura oficial com sinceridade, responsabilidade e profundidade que esse tema existe. Antes de qualquer coisa, eu preciso começar, como um líder responsável, a falar com um adulto que está em sofrimento real. Se você está com risco imediato de se machucar, interrompa esse episódio, ligue 192, né, para que você possa ser atendido. Se você está com pensamentos suicidas recorrentes ou persistentes, ligue 188, né, para o Centro de Prevenção à Vida, de Cuidado da Vida. Aí o atendimento é 24 horas, é sigiloso, ele é nacional. Este episódio não substitui ajuda médica de modo algum, nem psiquiatra, nem psicológica ou de emergência. Ele, na verdade, completa, ele orienta, ele ilumina, mas ele não substitui. Agora, dito isso, vamos conversar como adultos. Se você está me ouvindo hoje, me vendo hoje, através aí da internet, seja um pai de família, uma mãe sobrecarregada, um profissional exausto, um líder emocionalmente drenado, um jovem em colapso interno, eu quero falar com você com respeito e objetividade e profundidade. O suicídio não começa no pensamento, ele começa no desgaste. E segue, na verdade, um roteiro silencioso que poucas pessoas percebem. Hoje eu, Dr. Fabrício, vamos falar e explicar esse roteiro em 3 dimensões: a mente, a neurociência, a psicologia, a filosofia e padrões cognitivos, a alma, o significado, a identidade, a perda de sentido e a angústia existencial. E terceiro, o espírito, propósito, o silêncio, a fé e a fronteira onde Deus se encontra com o desespero humano. Então não vamos romantizar nada, não vamos dramatizar nada, não vamos infantilizar nada. Hoje o tema exige responsabilidade, lucidez, ciência, Bíblia e maturidade. Doutor Fabrício, vamos começar pela fisiologia do colapso. Pastor, então é importante a gente compreender isso. Primeira coisa é que todos somos luz e todos somos sombra. Então eu preciso. A primeira coisa é me aceitar quem eu realmente sou. Eu sou assim, dessa forma. Eu preciso me aceitar para poder transformar essa pessoa perfeitamente criada por Deus, sua imagem e semelhança. Bom, então eu sou luz, eu sou sombra. Tem momentos que eu estou feliz, tem momentos que eu estou triste. Tem momentos que eu sinto raiva, ok? Tem momentos que eu sinto alegria. Tem momentos que eu estou entusiasmado, tem momentos que eu não estou tão bem. Então isso faz parte de todos nós. Então eu preciso entender isso. Então não existe aquele estado permanente de felicidade. Então isso vai oscilar ao longo do dia. Então momentos eu vou estar feliz, alegre, outros momentos eu vou estar triste. Tem momentos que eu vou ficar bravo e tem momentos que ok, não aconteceu nada, pensamentos neutros. Então oscilamos dentro disso. Porém, a questão é, quando eu começo a achar que eu sou apenas bonitinho, que eu vou acordar as mulheres, né? Acordam maquiadas, já ninguém acorda maquiado. Então, eu passo essa maquiagem e vou pro trabalho, enfim. Então, eu oscilo entre a luz e a sombra, né? Porém, quando eu olho para o mundo como um modelo de perfeição e eu acho que esse mundo tem que ser perfeito,
quando eu não consigo regular as minhas emoções, quando eu já acordo com pensamentos de sobrecarga, quando eu acordo pensando que eu vou para um lugar, vou trabalhar naquele lugar onde não me faz bem, nossa, vou encontrar aquelas pessoas, aquele lugar não me faz bem, eu começo a entrar no estado de estresse. Quando eu acordo pensando que eu tenho contas para pagar e que talvez meu salário não vai dar conta de pagar, eu entro no estado de estresse. Quando eu vejo comportamentos dentro da minha família que não estão de acordo com aqueles princípios de família que nós pregamos dentro dos ensinamentos bíblicos, eu começo a entrar em estresse. Então, existem vários fatores que me fazem entrar em estresse. Quando eu entro em estresse, a minha amígdala, meu sistema límbico, ele dispara. Então entra novamente o modo de sobrevivência, luta ou fuga. Lutar, eu preciso enfrentar o problema. Ou fugir, deixar o problema para lá e viver. É aquela história, o lutar, o fugir seria, por exemplo, aconteceu uma situação no meu trabalho e eu perdoei aquela pessoa e tá tudo bem, tá tudo ok, eu realmente perdoei, então eu vou embora, largo aquilo lá. Mas quando você diz que perdoa, mas fica voltando naquilo, você não perdoa. Aí você entra nesse looping e entra em estresse. Ansiedade extrema, hipervigilância límbica, hiperexcitação do sistema límbico. Esse sistema começa a ficar hiperexcitável. À medida que eu excito essa parte, entende assim, o sistema límbico ele está abaixo das regiões corticais do cérebro ali, as regiões mais superiores do cérebro. Então, se eu estou precisando sobreviver, a informação não está chegando no córtex, seja em qual região de córtex for. Mas a gente fala muito sobre córtex pré-frontal. Sim. Então, a informação ela precisa subir, mas ela não sobe, porque a prioridade é a sua sobrevivência. Se eu estou em estresse, eu estou com medo. Se eu estou ansioso para algo que possa vir a acontecer. Então, eu preciso me prevenir. À medida que eu não uso mais as regiões corticais, essa região passa a não ter o seu papel adequadamente realizado. E aí o meu córtex pré-frontal, que tem um papel importante na visão de futuro, no planejamento, na lógica, na ponderação, na tomada de decisão, avaliação de risco, autocontrole, começa a se perder. Então, na verdade, na fisiologia do colapso, ele começa gradativamente. A pessoa não começa, não é uma ideia do dia para a noite que ela teve, aí eu vou me suicidar, vou acabar com a minha vida. Não, ela vem gradativamente pensando, ela vem gradativamente cansando, a amígdala Disparando. vem disparando constantemente, ela vem sendo fortalecida, né, nesse pensamento do cansaço, da exaustão, do colapso, e ela vem ficando hiperativa. Então o córtex pré-frontal, ele na verdade desliga. Então a amígdala fica hiperativa e esse pensamento vai tomando cada vez mais força. Eu não consigo ter um pensamento lógico, mas espera aí. Eu não estou bem hoje, é uma questão financeira, mas eu posso levantar e eu posso resolver. Eu tive um problema, discutir com alguém, mas eu vou pensar sobre isso, vou respirar e vou resolver. Não, eu entro naquele pensamento, eu não vou conseguir resolver, não vai dar certo. Aí eu entro nesse estado negativo de A negatividade, ansiedade extrema, ansiedade extrema. Então ninguém chega a um pensamento ou uma ideação a suicida. percepção distorcida da realidade. Porque é isso que acontece. Porque eu não estou usando mais meu córtex pré-frontal, então eu estou lá nas áreas primitivas. E a área primitiva não vai te trazer clareza, não vai te trazer regulação emocional. Ela vai preservar a sua sobrevivência. Então ela vai fazer você ficar pensando nisso mesmo. Porque te coloca em alerta. Ai, será que vai acontecer? É Será que eu aquela vou sensação conseguir? de ameaça constante. O coração acelerado o tempo todo, são os calafrios, é alteração da pressão arterial, Vê coisa onde não tem, ver coisa onde escuta tem o que não, alucinações, escuta o que não tem sido foi falado, foi dito. dito exatamente. Então, nada um pensamento suicida ele não vem do nada. Ele começa aos poucos, e é esse alerta eu acho que nós temos que trazer. É interessante a gente entrar nessa área, porque a gente tem falado sobre espiritualidade, ciência, porque as pessoas começam a ouvir, a ver coisas, porque a amígdala está hiperativa e ela começa a ter percepções de coisas. Ela fala que está sendo perseguida, ela começa a escutar passos. Quando a gente fala de espiritualidade, Ver coisas. as pessoas já começam a falar que é o demônio que está ali perturbando. E muitas das vezes, não. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes 90%, vamos pôr. são alucinações da nossa Exatamente. mente. E isso é muito sério, porque
Veja bem, quando nós falamos, por exemplo, sobre um tema muito sensível, que é abuso infantil, por exemplo. Uhum. Então, quando você que trabalha, você que lida com isso, né, grande parte daquilo que nós tentamos lembrar do que aconteceu lá atrás não é verdade. É só alucinação da nossa mente. Isso sem estado de hipervigilância. Ou seja, poderia dizer que mais de 50% do que eu me recordo não é verdade. É apenas uma criação da minha mente. Então, eu começo a ver coisas, achar que o problema que eu vivo hoje talvez foi porque aconteceu tal coisa quando eu era criança, e muitas vezes não é. É apenas uma alucinação da sua mente associada a um estado de hipervigilância. Então, eu estou hiperexcitado e aí eu começo a olhar para as coisas da forma como não é. Então, comportamentos que são comportamentos normais, a gente olha e começa a distorcer esses comportamentos. Então, mas é importante entender, nada, um pensamento suicida não começa do nada. Ele começa normalmente pela ansiedade, ele começa pelo estresse crônico, ele começa pela depressão, aí a ansiedade te leva à depressão, ou outros transtornos mentais. E aí esses transtornos mentais ao longo do tempo eles vão crescendo. À medida que eles vão crescendo, você começa, tem uma teoria, que é a teoria interpessoal do suicídio, que fala sobre que nós, à medida que vamos entrando nesse estado de ansiedade, de estresse crônico, de depressão, nós, a primeira fase disso é começarmos a nos afastarmos das outras pessoas. Então, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir numa aula que eu faça, eu não quero mais estar próximo das pessoas, eu começo a me isolar socialmente. Então, e aí talvez você que está aí deprimido, que você esteja sentindo exatamente isso, não quero mais ir fazer minha caminhada, quero ficar em casa, não quero mais ir num restaurante, almoçar ou jantar, eu quero ficar em casa. Aí eu não quero mais ir na faculdade, eu quero ficar em casa. E aí depois disso vem o peso. Então agora eu sou um peso para as pessoas me olham, aí eu começo a distorcer. Então eu estou em casa e as pessoas, lá, o vagabundo está em casa, a pessoa está em casa, e aí eu começo a olhar como um peso. E ela começa a ver o mundo como um mundo hostil, né? E na verdade não é. É. E aí depois do peso, Ela interpreta esse mundo como um mundo hostil, ela se acha que todo mundo é inimigo, todo mundo é todo perigoso. mundo é perigoso. Então qualquer um que fale algo pequeno, para mim já é algo grande. Eu estou sempre em ameaça. Então é como se o mundo estivesse contra mim. Entende? Nesse momento, o córtex pré-frontal já está desligado, Tá, porque não tem clareza. neurologicamente. E Não ele tem é clareza. responsável para trazer o quê? Clareza, Clareza, clareza. A sua memória já ela fica prejudicada, capacidade de ter bons pensamentos fica prejudicada, planejamento, planejamento, lógica, execução, lógica. E aí é uma cascata de tomada de coisas. decisão e aí vai. Então aí você começa a perceber que essa pessoa, isso, pessoal, tô falando dessa pessoa, mas somos nós, qualquer um aqui, né, pode entrar nesse estado. Mas qualquer um que pode entrar nesse estado também pode sair desse estado, quebrar esse ciclo. Porque, por isso que falamos tanto. Olha, é legal você se engajar na espiritualidade. Hoje, muitos estudos científicos mostram que pessoas que se engajam na espiritualidade, que buscam uma religião, que buscam apoio, conseguem sair do fundo do poço. Sim. E eu não estou falando isso da minha cabeça, só você vê em vários estudos mostrando que a espiritualidade te ajuda a ter mais resiliência. Fiz até um post essa semana, ajuda a ter mais resiliência, capacidade de regulação emocional. Aí eu saio do barulho e vou para a organização. Isso é lógico, basta você pensar. Quando alguém briga com você, você vai lá e reage imediatamente. Aí depois você fala, nossa, eu não devia ter feito isso. Quando você respira e depois volta e conversa com a pessoa,
você possivelmente vai chegar no melhor resultado. É o córtex pré-frontal. Você desligou, inibiu a atividade límbica e ativou o córtex pré-frontal. Melhores decisões, melhores pensamentos, melhores falas. Então, nós precisamos sair desse estado. E aí por isso que a gente fala assim, eu não quero fazer nada. Realmente, não dá vontade de fazer nada. E quando ele desliga, surgem esses pensamentos suicidas, não por desejo, mas por incapacidade cognitiva de visualizar alternativas, né? A neuroquímica cai a níveis críticos. Vamos lá. Serotonina, dopamina, norepinefrina, a GABA entra em colapso. O resultado é apatia profunda, anestesia emocional, ausência de prazer, ausência de motivação, incapacidade de reagir, sensação de vazio. O que cria toda essa... O que dá tudo essa combinação? Cria o quê? Todo pensamento, pastor, todo pensamento gera uma química. Então, quando você está pensando coisas boas, nossa, eu vou viajar no final do ano, nossa, eu vou ver alguém especial, eu vou sair para jantar hoje, eu vou no parque, eu vou fazer... Todo pensamento vem atrelado a uma química. Toda vez que você elevar os níveis de hormônios relacionados ao estresse, você vai baixar os bons hormônios. Baixou os bons hormônios, você começa a afundar. Vai afundando cada vez mais. Pensamentos ruins, hormônios ruins. Estresse crônico, sobrecarga. Você começa a adoecer, o seu corpo começa a entrar em colapso. Você vai colapsar. E você precisa sair dessa onda. Mas como que eu saio dessa onda? Dando um passinho. Qual que é o passinho? Talvez pedindo ajuda, talvez indo até uma igreja, talvez ligando para um 188, talvez procurando um psicólogo, um psiquiatra. E aí, à medida que eu estou nesses pensamentos ruins, caem os hormônios bons. Agora, a partir do momento que eu vou em algum lugar, por exemplo, vou fazer uma jardinagem, cuido de uma planta, eu produzo bons hormônios. Quando eu vou lá e faço caminhada, eu produzo bons hormônios. Quando eu tenho um hobby, eu produzo bons hormônios. Então existem estratégias simples. Quando eu vou lá e fico para um tempo para assistir um filme com a minha família, eu produzo bons hormônios. Então eu preciso sair desse ciclo. Quanto mais você ficar aí isolado, quanto mais você ficar fechado aí nesse quarto. Porque toda essa combinação cria essa percepção interna de não há saída, não há escolha, essa incapacidade neurobiológica, né? O sistema nervoso entra em esse apagão emocional chamando isso de dissociação, despersonalização, desesperança aprendida, e aí vai, né? A pessoa não sente mais dor, mas também não sente vida. A respiração começa a apertar o peito, ela começa a ter falta de ar. Essa despersonalização, ela começa a achar que o corpo é uma coisa, que a mente é outra, o espírito é outra. Então é como se ela estivesse totalmente dissociada. O corpo dela está ali, mas a mente dela está lá. Ela está totalmente perdida. É como se o corpo estivesse aqui, mas o espírito estivesse em outro lugar. E nós precisamos pôr ordem a tudo isso. Se nós dizemos que nós somos corpo, mente e espírito, e isso é uma verdade, nós somos corpo, mente e espírito, e uma alma, eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da mente e cuidar do espírito. Por isso que nós falamos tanto que a espiritualidade, ela ajuda você, com certeza ela vai te ajudar. Então você buscar ajuda, considerando o desenvolvimento da sua espiritualidade, e que pode ser através de uma religião, vai te ajudar a sair desse lugar. Nós precisamos alinhar, pense assim, nós precisamos alinhar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. O adulto que trabalha, cria filhos, lidera, produz, carrega tudo e não reclama, é justamente o que mais chega nesse colapso silencioso. Porque quem mais entrega, mais se desgasta. Quem mais sustenta, mais absorve. Quem mais ajuda, mais carrega. Quem mais resolve, mais implode. E o problema é que muitos desses adultos nunca dizem que estão mal. Eles apenas continuam funcionando, até deixarem de funcionar. E quando deixam, não é súbito, é acumulado. A Bíblia mostra isso claramente de grandes homens de Deus.
Elias colapsou emocionalmente depois de seu maior evento espiritual. Você não sei se você conhece essa história, Elias vai lá e enfrenta os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, ele convida mais 400 de Azera, ele está lá enfrentando os 450 profetas de Baal, e lá tudo acontece, Deus responde, e de repente uma mulher chamada Jezabel diz, eu vou te matar, eu vou pegar sua cabeça, e ele foge. E quando ele foge, ele entra em desespero, ele entra em depressão, ele diz, não aguento mais, Deus, mata eu, porque eu não sou melhor que os meus pais. Ele deita debaixo da árvore e diz, eu prefiro morrer, acaba comigo, já não dá mais. Então veja, não é porque a pessoa está na igreja que ela não tem esses pensamentos, elas têm. Né? Elias era um grande homem de Deus, um dos maiores profetas bíblicos da história. Isso é interessante porque eu costumo falar assim que eu falo muito para os alunos, né? Trabalho já faz um tempo com essa linguagem corpo-mente e eu falo muito abertamente que talvez eu seja a pessoa que mais tem traumas. Por isso que eu falo tanto de traumas, porque eu vivi muitos traumas e curei muitos traumas e tem muita coisa a ser curada, assim como todo mundo. E nós precisamos aceitar, eu só posso transformar aquilo que eu passo a não resistir mais. E aí eu posso transformar. Então, tá tudo bem não estar bem. Essa é uma frase clássica, né? Sim. Tá tudo bem não estar bem. Então, tem dias, tem momentos que nós não vamos estar bem. Então, todo mundo em algum momento vai sentir ansiedade, todo mundo vai ficar com depressão, todo mundo talvez vá lá no fundo do poço. E agora do fundo do poço nós vamos escalar e sair desse poço. E você talvez que está aí, e quantas histórias já escutamos de pessoas que estiveram no fundo do poço, que viveram realmente lá no fundo, que hoje transformam milhares de vidas, contando a sua história. Então você que está aí, possivelmente a sua história, ela pode ser o start, a transformação na vida de outras pessoas. Porque todos temos um valor gigantesco. Precisamos parar de escutar o barulho do que os outros querem dizer sobre a nossa vida, dos julgamentos. Vivemos quem nós realmente somos, a nossa essência. Falamos tanto sobre isso, a ausência. As pessoas estão olhando para nós e julgando o tempo todo. Né? Estão fofocando o tempo todo. O pastor falou agora há pouco sobre fofoca. Precisamos parar com isso. Precisamos ver realmente. Olha só, quem sabe realmente da vida do pastor? Imagina eu aqui. Eu posso ajudar o pastor, escutá-lo e ajudar. Mas quem sabe verdadeiramente da sua vida é você, não sou eu. O pastor tem 50 anos. 50 anos de história. Então eu posso te ajudar. Mas eu não posso dizer o que você deve ou não fazer. Você sabe o que você deve fazer. É importante silenciar o barulho. E tá cheio de barulho, né? Tá cheio de barulho. Tá cheio de barulho. Elias então colapsou emocionalmente, disse que queria morrer, entrou em depressão. Jonas não foi diferente. Pediu a morte após a frustração de uma missão. Tava lá, Deus, acaba comigo já, não aguento mais isso, não dá. Jó entrou em angústia existencial profunda. Disse, eu amaldiçoo até o dia que ele nasceu. Ele falou, olha, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, ele não existe entre os calendários, e aí vai. Jeremias amaldiçoou o dia do próprio nascimento também. Nenhum deles estava em pecado, e isso é interessante falar. Não é questão de pecado ou não, gente. Não é que, você está em pecado, você precisa orar mais, não é nada disso. Eu tô assim porque eu tô pagando um pecado. Pagando pecado, você não está orando, você é falta de fé, você precisa orar mais. Não é nada disso, é um colapso interno, você está carregando o mundo nas costas. E eu vou falar depois sobre o que aconteceu comigo lá atrás, há 15 anos atrás. Veja, o que acontece são pessoas exaustas, eles estavam exaustos, eram humanos, estavam no limite. A teologia séria não culpa o sofrimento, ela contextualiza. Né? As pessoas estão hoje culpando as pessoas. As pessoas, é porque o demônio entrou nele. Que demônio o quê? A procurar ler um pouco, a procurar aprender um pouco. Conhecimento é libertador. A procurar conhecer um pouco, a conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas não estudam, não leem, não aprendem, não sabem lidar com as pessoas que estão hoje sofrendo grandes angústias, estão aí em sofrimento e tentando suicídio, porque não tem pessoas que ajudam, não tem pessoas que escutam. Porque as pessoas que querem escutar hoje estão completamente tratando com julgamento, olhando com julgamento, com desprezo. E as pessoas estão aí necessitadas de ajuda e não conseguem por quê? Elas estão tão cheias delas que elas não conseguem olhar para o lado e ver um pedido de ajuda.
Então precisamos olhar para o lado, precisamos parar de julgar, o não julgamento, né? O não julgamento. E a Bíblia é honesta o suficiente para admitir que muitos líderes não têm coragem de dizer, até homens e mulheres de fé entram em colapso psicológico. E isso precisa ser dito com maturidade. Ter fé não é a mesma coisa que nunca entrar em sofrimento profundo. Jó não pediu a morte porque estava em pecado, mas porque estava esmagado. Elias não pediu a morte porque perdeu a fé, mas porque seu corpo e sua mente colapsaram. Jeremias não amaldiçoou a sua vida porque era fraco, mas porque carregava um peso emocional incompatível com a sua estrutura humana. A teologia madura diz: Deus nunca abandonou nenhum deles. Deus os sustentou até o colapso passar. E isso é fundamental para alguém que está ouvindo hoje. Isso é fundamental, porque as pessoas tratam isso com imaturidade. Líderes que não aprenderam, não leram a Bíblia, não aprenderam, não conseguem visualizar que são espiritualmente desprovidos de leitura bíblica. Hoje acusam pessoas, condenam pessoas, levam pessoas à morte porque não lerem a Bíblia. Não compreenderam as Escrituras. E por não compreender essas Escrituras, condenaram muitas pessoas ao inferno. Está na hora de começar a ler as Escrituras com seriedade. A ter uma teologia clara, objetiva. Não é uma teologia que condena. Não fiquei nervoso, não. Não. Estou virando pentecostal aqui. Então, isso me lembra, né, empresas que às vezes o funcionário não vai trabalhar porque não está bem emocionalmente, e aí começam as perseguições. Aí ele vem trabalhar, aí os colegas de trabalho começam a isolar ele. Olha lá o folgado, não veio trabalhar ontem porque disse que estava com dor de cabeça ou porque não estava bem emocionalmente. E aí o próprio ambiente de trabalho começa a empurrar essa pessoa para o fundo do poço, sendo que na verdade nós deveríamos acolher e dar a mão para essa pessoa, entender, ser um ouvido a essa pessoa. Patrões deveriam olhar para isso e pensar assim: será que a minha empresa está adequadamente atendendo às necessidades desses funcionários que colaboram, que contribuem para o desenvolvimento da sua empresa? E não com julgamento: ai, contratei a pessoa errada porque é um folgado. Então hoje nós falamos muito que até o ano que vem, se eu não estiver enganado, as empresas precisam se organizar em termos de saúde mental. Eles precisam ter estratégias que ajudem as pessoas a regular as suas emoções, bem-estar. Alguns países do mundo hoje estão prescrevendo lá viagens como estratégias para ajuda na saúde mental. E eu acho que o fundo do poço, ele nos ajuda a entendermos um pouco dos nossos limites. E também a pôr limites às outras pessoas. A não aceitar carregar o mundo, mas carregar aquilo que eu posso carregar. Aquilo que eu sou capaz de carregar. Porque o que eu sou capaz de carregar não é o mesmo que o pastor é capaz de carregar. O que eu quero carregar também não é o tamanho do peso que você quer carregar. E hoje também tem muitos líderes sofrendo com isso, né? Como falei, há 15 anos atrás eu também passei por essa situação, né? Vi minha vida passar diante dos meus olhos e meus filhos sofrendo com tudo isso, né? Sofri um grande baque na minha vida e estou aqui hoje para contar a história para você, para que Deus restaurou a minha vida, pode restaurar a sua também. Veja, o que eu preciso fazer nas próximas 24 horas? Vamos falar agora de forma objetiva e direta, sem rodeio. Se você está ouvindo isso, está no limite emocional, aqui vão algumas instruções práticas para você nas próximas 24 horas. Não fique sozinho hoje. Não é opcional. Um momento de crise exige presença humana. Procure alguém confiável, um amigo, um líder, um familiar, alguém maduro. Diga de forma objetiva: eu não estou bem. Preciso que você fique comigo hoje. Remova acesso imediato a instrumentos de risco. Isso não é fraqueza, é proteção. Se você está em risco, peça para alguém guardar cordas, arma de fogo, medicamentos em excesso, objetos cortantes, ferramentas. Isso salva vidas. Ligue para 188 se estiver em crise mental. Atendimento profissional, sigiloso e imediato. E se houver risco de ação, ligue 192 agora. Não espere, não negocie com a sua mente cansada. Não tome decisões hoje, nenhuma. Seu cérebro está operando em modo de emergência. Você precisa de repouso cognitivo. Hidrate-se, coma algo leve. O corpo em colapso piora o pensamento suicida.
Durma acompanhado ou em ambiente seguro. Sono desregulado é gasolina em crise emocional. Isso é sobrevivência real. Isso é responsabilidade. E eu quero falar sobre algumas estratégias que é comprovado que elas geram resultados, elas são simples e você pode fazer agora. Então, a primeira delas é buscar ajuda. Eu acho que todo mundo precisa de ajuda. Então, reconhecer isso, eu preciso de ajuda, o pastor precisa de ajuda, enfim, todo mundo precisa, e nós sabemos em que área ou em que momento nós precisamos de ajuda. Buscando esse profissional, mas existem estratégias que você pode fazer. Por exemplo, um hobby. Falei agora há pouco sobre um hobby, mas eu não tenho vontade, mas é sem vontade mesmo. Faz isso por você. Comece a fazer um hobby, né? Então, sei lá, um artesanato, a ajudar na comunidade. Às vezes o seu bairro ali tem pessoas passando necessidade de algo que você pode fazer. E quando a gente faz algo por outra pessoa, isso nos traz um bem-estar, uma sensação de realização. Então, ajudar na igreja como voluntário. Eu sei que não tem vontade, mas faz. Então, comece a fazer algo. Tocar um instrumento musical. Eu não sei o que você gosta de fazer. Ou o que você gostava de fazer. Quantas pessoas eu pergunto assim, me fala muitas vezes para as pessoas algo que você gostava de fazer e deixou de fazer. Todo mundo tem algo. Ah, eu gostava de pintar. Ah, eu gostava de pescar. Ah, eu gostava, mas agora não dá mais tempo. Será que não dá tempo ou será que você apenas está colocando ali barreiras para você fazer? Então comece a fazer um hobby, procura ajuda, comece a fazer uma caminhada, né? Hoje as diretrizes que falam sobre atividade física, elas falam que se nós fizermos ali 150 minutos na semana, é 30 minutos. Em 5 dias dá 150 minutos. Uma caminhada de 30 minutos moderada vai ajudar na sua saúde mental. Todos esses neurotransmissores que diminuíram a produção pela sua sobrecarga, pelo estresse, começam a se elevar. Muitos remédios que você toma, inclusive antidepressivos, vão ajudar a produzir estes hormônios que a caminhada, que a atividade física produz. Então comece a fazer uma atividade física. Talvez você não possa pagar uma academia, mas você possa ir caminhar. Ah, mas eu não tenho tênis, vai de chinelo mesmo, não importa. Mas movimenta o seu corpo, isso vai trazer vitalidade para você. Se você parar um tempinho ali para ler a Bíblia, um versículo bíblico, né, sob a orientação ali do seu pastor, ou padre, ou não importa de quem for, mas sob uma orientação dirigida, comece a fazer isso. Então, vai ajudar você a leitura de um livro, exercícios respiratórios. Então, quando tudo ficar muito difícil, para um pouquinho, respira. Procura perceber aí no seu corpo os lugares que ficam mais rígidos ou que ficam mais relaxados. Respira um pouquinho, respira. Tá tudo bem, ok. E depois você continua. Então, desenvolver a espiritualidade, busca ajuda, busca desenvolver a sua espiritualidade, seja através de uma religião ou não, mas desenvolve a sua espiritualidade. Isso vai te ajudar, esse encontro com quem você realmente é, as suas forças, as suas fraquezas, seu senso de propósito, vai te ajudar. Então, as igrejas já ajudam muito isso, né? Essa ajuda. Então, desenvolver a espiritualidade é importante, exercícios de respiração são importantes, a caminhada em lugares de natureza é importante, como a gente vem falando ao longo do tempo, tudo isso vai ajudar você a se reconectar. E você, quando você começa a parar com o barulho, quando você começa a desacelerar, você começa a ter mais clareza. E aí você começa a despertar realmente todas as suas potencialidades que talvez estão aí mortas, porque você não está dando espaço para que elas possam se desenvolver. O cérebro volta a funcionar, né? Descansar, pastor. É. Às vezes você que está aí sobrecarregado só precisa de uma coisa: descansar. Só descansar. Sentar, respirar um pouco, o cérebro volta a funcionar. Veja, então a sua vida tem peso, sua presença muda o ambiente, o mundo é objetivamente melhor com você aqui, e nada do que a sua mente cansada está dizendo agora é definitivo. Quero falar para você que é líder, que é pai, que é mãe, que é empresário, seja qual área que for, seja quem for você agora, seja o que você estiver passando, se a crise apertar,
Ligue 188, apoio emocional, ligue 192, emergência. Procure uma OBS, unidade básica de atendimento. Procure ajuda médica, procure um líder, procure um tratamento. Não lute sozinho, não lute sozinha. É uma verdade pastoral séria. Deus não desiste de quem está cansado. Ele sustenta até o colapso passar. Ele vai cuidar de você, vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu coração, vai cuidar da tua alma. Eu quero que você agora descanse em Deus, aprenda a descansar em Deus. Eu sei que não é fácil. Quando passei também por este momento, eu vi que muitas pessoas julgaram, mas não se preocupe com as pessoas, se preocupe com a sua vida agora. Se preocupe com a sua família agora, se preocupe com você agora, na verdade. De cuidar de você, cuidar do seu ser, cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo agora. Você precisa, estamos aqui agora por você, não é por um fulano, Beltrano, é por você. E é por você que nós viemos hoje fazer esse programa. Não é por mais ninguém. Tá? Nós não viemos aqui por fazer um programa emocional para que você fique chorando. Não, nós viemos aqui para que Deus salve a tua vida agora, para que você seja salvo dessa mente cansada, desse problema que você está passando, dessa dor que você está passando, dessa angústia que você está passando nesse momento. E ela vai passar. Ela é passageira. Ela passa, todos somos perfeitamente imperfeitos, estamos em processo. Então, que você possa se aceitar da forma como você é, para que você possa transformar a sua vida, para que você possa abrir as janelas da sua casa, para que você possa abrir a porta da sua casa, para que a luz possa entrar. Eu tenho certeza que nesse momento, você que está aí nos ouvindo, que Deus está aí com você, que Deus está aí agora nesse momento agindo sobre a sua vida e transformando você, para que você seja um canal de transformação na vida de outras pessoas. Você é luz, você é sombra, você é bonitinho, você é feinho, você é magrinho, você é gordinho, não importa, mas você é filho de Deus abençoado e é isso que Deus quer. Deus quer que você possa viver tudo aquilo que Ele um dia projetou para você, em integralidade, em essência. Você nasceu para brilhar, você é luz, você é filho de Deus. Então, como filho de Deus, Deus quer que você saia hoje, que você abra as portas da sua casa, que você abra as janelas e que o Espírito Santo possa entrar e te preencher. E que hoje, você, a partir desse momento agora, você vive uma vida diferente. Eu quero orar com você agora, neste momento. Pai, no nome de Jesus, apresenta esta vida que está diante de nós. Está nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dela, tirando agora do seu coração esse desejo. Como o Senhor visitou Elias, como o Senhor visitou Jonas, como o Senhor visitou Jó, como o Senhor visitou Jeremias. Agora visita esta vida, tirando este colapso, tirando esta falta de paz do coração desta pessoa, colocando agora a segurança, colocando, Senhor, os pensamentos em ordem, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dela, que ela possa passar por este momento, que possamos ouvir o testemunho glorioso de uma vida restaurada, completamente ressignificada para a glória do teu nome. Como vimos, Senhor, e testificamos da vida desses grandes homens que sofreram por estas situações, esta vida também possa glorificar o teu nome com o seu testemunho. Nós oramos, abençoamos esta vida, abençoamos esta casa, abençoamos essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.